E aí pessoal, rapaziada, tudo bem? Tranquilo? Professor José Felipe, mais uma aula aí de geometria. Hoje o nosso assunto é semelhança de triângulos. Cara, semelhança tem a ver com, a gente pode entender semelhança como ampliação ou redução de figuras, mantendo os seus ângulos, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ou reduzir, vai enxergar esse tipo de redução ou ampliação, porém os ângulos eles vão permanecer intactos. Se era de 30 graus, continua de 30 graus. Se o ângulo maior é de 120 graus, ele vai continuar sendo de 120 graus. Beleza? Então aqui eu tenho aqui um par de triângulos. Eu afirmo que esses triângulos são semelhantes. O que eu posso dizer para vocês acerca disso? Que o ângulo A, eu vou colocar aqui, ó, dois risquinhos roxos, ele é congruente ao ângulo A'. O ângulo B, vou dar um tracinho, ele vai ser congruente com o ângulo B', a mesma medida. O ângulo C, vou dar 3 riscos, ele é congruente ao ângulo C'. Então, o triângulo ABC, pelo desenho aqui, ele é um triângulo maior que o ângulo, desculpa, A', B', C', porém eles possuem os mesmos ângulos. Agora, um outro conceito aqui dentro da parte de semelhança são os lados homólogos. O que são lados homólogos? São os lados que estão opostos a esses ângulos aí congruentes. Então, olha aqui, ó, o lado C, que é o AB aqui, ó, de medida C, ele vai ser homólogo ao lado que eu vou chamar de C', que é o AB', que está de frente para o ângulo, né, oposto ao ângulo C. Eles são lados homólogos. O lado AC, que eu vou chamar de Bzinho, medida Bzinho, ele é homólogo ao lado A'C', que eu vou chamar de Bzinho', B minúsculo, linha. E aí eu tenho a base BC, que eu vou chamar de Azinho, um triângulo maior. Ele vai ser homólogo, porque ele está de frente para esse ângulo A aqui, ó, e o congruente dele é o A'. Então, essa base aqui, eu vou chamar de Azinho'. Logo, eu posso fazer o quê? Uma proporção com esses lados homólogos. A semelhança de triângulos me garante uma proporção entre esses lados. Eu vou dizer que o lado de medida Azinho, tá, está para a linha, assim como o Bzinho está para o B', assim como o C, que é o lado AB, né, está para o lado A'B', C'. Então, isso daqui é a proporção que ocorre com os lados homólogos. Lembrando que para eu descobrir um par de lados homólogos, eu tenho que olhar para o ângulo. Nem sempre vai estar assim bonitinho, né, escancarado para a gente aqui. Pessoal, essa proporção aqui vai me dar um valor que eu vou chamar de K. Esse valor K aqui eu chamo de razão de semelhança. Então, K é a razão de semelhança, certo? Entre os triângulos ABC, A'B', C'. Beleza? Essa razão de semelhança ela pode ser 2. Por exemplo, o triângulo ABC ser o dobro do triângulo A'B', C'. Ela pode ser 3, ela pode ser 1,5, ela pode ser 0,8, no caso de uma redução ou uma ampliação, no caso, né? Você está pegando um triângulo menor e está colocando no numerador e os denominadores são os lados do triângulo maior. Então, a razão de semelhança vai ser um número menor do que 1. Beleza? Ó, o símbolo aqui de semelhança, a gente vai escrever assim, ó, triângulo ABC semelhante, tá, ao triângulo A'B', C'. Certo? Então, eles vão ter os 3 ângulos congruentes e lados homólogos, lados proporcionais. Aí pegamos aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho
um par de triângulos, né, que a questão já afirma já que eles são semelhantes, e vou fazer minha razão de semelhança. Como ele não marcou os ângulos aqui, ele já me deu esse par, né, nessa figura aqui, então a gente vai testar, né, se aqui já está batendo essa razão de semelhança, né? Bom, se funcionar com essas posições aqui, né, eu já tenho né, na posição que está aqui os lados homólogos. Vamos ver, ó. O lado AB 6 está para o lado A', B', 3. Isso aqui vai me garantir uma razão de semelhança 2, porque 6 dividido por 3 vale 2. Logo, esse triângulo aqui é o dobro, triângulo ABC vai ser o dobro do A', B', C'. E aí eu posso fazer agora, ó, B está para 5. Opa, fiz errado aqui, né? B está para 5. É igual a quanto? É igual a 2. É igual a razão de semelhança. Ou, se você quiser, 6 para 3, que vai dar 2. Aí aqui eu tenho que o B vai ser 5 vezes 2, 10. Repara que aqui eu tinha feito errado, eu comecei com 5. Como eu estou começando com os lados do triângulo da esquerda, eu tenho que estar sempre começando com os lados do triângulo da esquerda. Por isso que minha razão é 2. Se eu começar com o da direita, a razão vai dar o contrário, né? Vai dar um meio, o inverso de 2. Então eu tenho que primeiro estabelecer da onde eu vou começar a fazer minha proporção. Se é da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Bom, ó, seguindo essa proporção aí, ó, eu já sei minha razão de semelhança, né? O meu K vale 2. Agora eu calculei o lado B, eu vou calcular o lado Azinho. Ó, Azinho está para 7, assim como a razão de semelhança, que vale 2. E isso aqui, multiplicando, eu tenho que o Azinho é igual a 14. Ele me deu a unidade aqui, né? Eu dei uma simplificada na questão, então não sei se está em metros, se está em centímetros. Uma aplicação, sim, rápida. Claro, né, ele poderia estar marcando os ângulos aqui, mas do jeito que ela botou o desenho, né, e o enunciado que a gente omitiu aqui, eles são semelhantes, a gente pode aplicar a semelhança direto. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. O que significa esse teorema? O que ele diz esse teorema? Eu também cortei o enunciado para a gente ser aqui bem diretão, bem rápido, mas ele fala o seguinte: se você pegar uma reta paralela por qualquer um dos três lados, eu vou pegar pela base aqui, porque fica mais fácil, tá? Mas poderia ser qualquer um dos três. Se eu traçar uma paralela aqui, a base, ó, vamos tentar fazer uma paralela aqui na reguinha aqui, ó, pronto. Tracei uma reta paralela. Vou chamar aqui de PQ. Eu formo um triângulo, o novo triângulo formado, ele é semelhante ao triângulo original. Então, o teorema me garante isso. Se R é paralelo ao lado BC, então o meu triângulo APQ, esse novo triângulo formado, é semelhante ao triângulo ABC. Beleza? Gente, eu não vou demonstrar o teorema fundamental, certo? Eu vou colocar aqui só os lados homólogos, né? Quem seriam esses lados homólogos? Vamos ver se a gente consegue descobrir. Bom, o ângulo A é comum aos dois triângulos. Então, eu vou pintar. Então, quem está de frente para o ângulo A no triângulo pequeno? Vou começar do pequeno. Ó, é o PQ. Quem está de frente para o ângulo A no triângulo grande? Seria o BC, a base. Então, eu comecei a minha proporção aí com os lados homólogos. Vamos ver se a gente consegue continuar. Gente, ó, paralelas, cortado por transversal. Então, esses ângulos aqui da esquerda, eles são iguais, são congruentes, né? Então, eu vou ter que o lado que está de frente para ele, o lado homólogo aqui, é o AQ no pequeno. Ele vai ser proporcional a quem? Ao lado do triângulo grande, de frente para o ângulo B, né? Que é congruente com o ângulo P. É o lado AC. Beleza? Então, eu olho para o ângulo, para os ângulos congruentes, e vou vendo os lados homólogos. Bom,
Mesmo raciocínio, paralelas, cortada por uma transversal, eu tenho que esse ângulozinho Q tem a mesma medida, ou seja, ele é congruente do ângulo C. De frente para ele, eu tenho o AP, né, ou PA, tanto faz, o lado AP, que é proporcional, aí eu vou para o triângulo grande, pego esse mesmo ângulo aqui, quem está de frente? É o lado AB. E isso aqui vai me dar uma nova razão de semelhança, uma razão K. Gente, esse é o teorema fundamental da semelhança de triângulos, tá? É um teorema bastante forte, a gente usa bastante, embora eu não vou demonstrar ele aqui, tá? Ele é um pouco mais enjoadinho de demonstrar, a gente precisa ter um pouco de calma e relembrar lá as partes de congruência de triângulos. Pessoal, como eu posso garantir que dois triângulos sejam semelhantes? Como que eu posso fazer isso, né? Existem alguns critérios? Existem. São os casos de semelhança. O primeiro caso é o AA, ângulo-ângulo. Como é que vai ser esse caso de semelhança aqui? Bom, é o seguinte, se eu tiver dois ângulos congruentes, um par de ângulos congruentes entre dois triângulos, eu já posso garantir que esses triângulos vão ser semelhantes. Como assim? Vamos lá, ó. O triângulo aqui, ó, eu tenho essa figura aqui. Então, eu tenho aqui dois triângulos, ASR, ACB. Vamos analisar o seguinte, ó. O ângulo aqui A é comum. Então, eu vou preencher. Ele é comum, ele pertence tanto ao triângulo pequeno como ao grande. E aqui nas informações, tá? A questão está me dizendo que o ângulo S é igual ao ângulo B. Isso aqui foi uma informação cedida pela questão. Certo? Então, pelo primeiro caso de semelhança, ou seja, se eu tenho um par de ângulos congruentes, eu já garanto que o triângulo ASR é semelhante ao triângulo ABC pelo caso AA. Certo? Já visualizei ali. Agora vamos correr atrás desses lados homólogos para a gente raciocinar aqui. Vamos ver, ó. Esse terceiro ângulo tem que ser igual, né? Então, o ângulo R vai ser igual ao ângulo C. E vamos lá. O que a gente pega primeiro aqui? Vamos pegar o lado AB. Quem é o AB aqui? AB está de frente para esse ângulo aqui. Então, vamos lá. AB, que está no triângulo maior, certo? 10. Agora eu vou no triângulo pequenininho. Quem está de frente por dois traços aqui? É o AS. AS mede 5. Beleza. Agora eu vou aqui, ó, BC. BC está de frente por aquele ângulo roxinho, comum. BC mede 8. No triângulo pequeno, quem está de frente para o ângulo comum? SR. SR ou RS é quem ele está pedindo, ó. Vou até chamar de X aqui, ó. Ele está pedindo esse X aqui. Correto? Vamos para a próxima. AC, 14. 14. 14 aqui está de frente, no triângulo grande, para esse ângulo cortadinho. Quem está de frente lá é o AR. A questão está pedindo AR, vou chamar de Y. Show? Então, vou colocar aqui o Y. E pode observar que 10 dividido para 5 dá 2. Então, isso daqui já me dá uma razão 2. Pô, Felipe, vai ser sempre 2 a razão? Não, é coincidência aí, caso do exemplo. Vamos fazer a conta aqui, ó. Posso fazer a conta do Y. Eu posso separar aqui só o que eu quero, por exemplo. Eu quero calcular o Y primeiro. Então, eu separo a minha continha. Coloco um 1zinho aqui embaixo do 2, multiplica cruzado, vai ficar 2y igual a 14, y é igual a 7. E se você for muito esperto, você já percebeu, né, que a razão é 2, ou seja, o triângulo grande é o dobro do pequeno. 10 está para 5, 14 está para 7, 8 está para quem? Para 4. Então, x vai ser 4. Aqui eu tenho unidade, né, centímetros, e a gente matou um exemplo usando o primeiro caso de semelhança. Bom, os outros dois casos de semelhança, eles têm a ver com os lados proporcionais. Ele trabalha com dois lados e um ângulo congruente. Aqui, né, você lembra lá de
congruência de triângulos. Esse caso aqui era o L e a L, eram dois lados iguais, de mesma medida. Aqui a gente está trabalhando com semelhança, ou é ampliação ou é redução. Fixa isso na sua mente. Então, esses lados aqui eles são proporcionais, eles não são iguais. E um ângulo aqui. Então, olha só, eu tenho aqui dois triângulos retângulos, certo? O cateto aqui, ó, 6, um outro 3, aí o do grandão aqui é 8, o outro é 4. Opa, né? São proporcionais. Esse primeiro triângulo aqui é o dobro do segundo. Então, eu já posso fazer isso, ó. Eu tenho um lado, L, um ângulo de 90 graus, congruente, mesma medida, e o outro lado, que é o outro cateto proporcional. Se eu tenho dois catetos proporcionais, né, e um ângulo de 90 graus, eu tenho o caso L a L. Beleza? Claro que aqui eu poderia fazer um teoremazinho de Pitágoras e calcular o x para a gente, sem problema nenhum. Mas usando a nossa semelhança de triângulos, eu sei que 6 está para 3, assim como 8 está para 4, assim como x estaria para 5. E você percebe que os lados de cima, né, do triângulo da esquerda são o dobro da direita. Então, o x ele só pode ser 10. O que você também poderia verificar com o teorema de Pitágoras, ou você também visualiza que isso aqui é uma tripla pitagórica. Ah, Felipe, eu não estudei teorema de Pitágoras ainda. Então, não tem problema. A gente faz por semelhança e quanto mais ferramentas matemáticas, né, geométricas você adquirir, melhor. Beleza, gente? Bom, para finalizar, é o terceiro caso aqui, quando você percebe que os três lados são proporcionais. Aqui, ó, cuidado com a figura, a gente vai querer usar a figura na mesma medida, na mesma ordem, mas não dá, né? Olha só, o lado AC é 9. Poxa, 9 é múltiplo de quem aqui? É múltiplo do 3. Então, 9 está para 3, está para o DF. Aí eu vou agora aqui no 15. Aí o 15, o 4 está aqui em cima, 15 está para 4? Não, o 15 não é múltiplo de 4. O 15 é múltiplo de quem? Do 5. Então, ele deu uma giradinha aqui no triângulo pequeno, ó. Certo? E o 12 é múltiplo desse lado aqui, DF, né? O lado CB é proporcional ao lado DF. DF não, desculpa. DE, né? Ele é proporcional ao DF para 4. Só que aqui, só ele vai ser 4 vezes. Os outros não seriam. Então, eu não posso dizer que o lado BC é homólogo ao DF. O lado BC vai ser homólogo ao lado DE. O primeiro triângulo tem o triplo da medida do segundo triângulo. E essa razão de semelhança aqui vai ser 4. Aqui eu só exemplifiquei, né, não fiz conta nenhuma. Foi só para a gente calcular, né, exemplificar os lados homólogos aqui através da proporção. Gente, uma observação. Se eu tenho uma razão de semelhança entre dois triângulos e essa razão tem um valor K, esse valor vai ser a razão entre os perímetros. Se você pegar aqui o perímetro, vamos fazer a conta aqui rapidinho do perímetro, ó. 12 mais 15 dá quanto? 27. 27 mais 9, 36. Pô, beleza, aqui o perímetro é 36. Vamos dar uma olhada no perímetrozinho lá do outro? 4 com mais 5, 9, com mais 3, 12. Poxa, 36 não é o triplo de 12? Sim. Então a razão de semelhança... E eu botei aqui 4, né, gente? Que vacilo. Ó. A razão de semelhança é 3. Então, beleza. Então, o perímetro também manda. Com a mesma razão de semelhança. Isso aqui vai servir o quê? Para altura, para mediana, para bissetriz, certo? Então, todo segmento aqui linear que eu tenho nesse triângulo vai respeitar a mesma razão de semelhança. Tranquilo? Nesse caso aqui é 3, no outro aqui é 2 e assim por diante. Valeu, gente. Um grande abraço, foco nos estudos. Até o próximo vídeo.